momento que o senhor ouviu as pessoas fazendo menção sobre a possibilidade de terceira via, qual é a sua posição? O senhor muda de ideia sobre a polarização que o senhor acredita que vai continuar acontecendo até outubro? Não, não mudo não. Na política, a gente tem até uma certa lógica, né? Óbvio que tudo pode acontecer, mas você tem uma questão que vem se arrastando há 3 anos e nós estamos agora a 133 dias do início da campanha eleitoral e um período muito curto para surgir um outro nome. As próprias pesquisas indicam que menos de 15% está indeciso quanto aos seus votos e uma pequena parcela de votos brancos e nulos. E se você somar os dois principais candidatos, Bolsonaro e Lula, os dois juntos têm 60% das intenções de voto. Por isso que eu falo que é quase que impossível um outro nome surgir que consiga agregar todos os partidos, porque fora a questão dos partidos fecharem a majoritária nacional, ainda haverá os acordos nos estados. Então tem partidos que vai abrir mão do seu candidato a presidente, mas vai exigir a sua candidatura a governo do seu partido e os demais partidos coligados com ele. Então é muito, muito difícil, é muito complexo. Não passa apenas por uma indicação do nome de presidente, mas isso aí depois tem que haver uma composição também nos estados. E volto a falar, a questão da campanha presidencial é uma guerra de personalidades nacionais, né? E nós só temos personalidades regionais ou estaduais. Então, a esquerda, obviamente, que tem seus votos consolidados, em torno de 25% a 30% de votos, por isso que o Lula é o único candidato da esquerda, todo mundo se fechando com ele, então ele vai estar levando esse nicho de eleitorado da esquerda de 25% a 30%. O presidente Bolsonaro hoje tem 30% dos votos, das intenções de votos. Nenhum presidente eleito perdeu a sua reeleição. Nós estamos vendo a economia começar a melhorar. O fim da pandemia, que graças a Deus volta a aquecer o turismo, toda a geração de empregos. Tem uma questão da guerra, que também, ainda bem que começa a dar sinais de uma queda, de haver um acordo em breve. Então o cenário indica que não haverá nenhuma mudança brusca para nenhum dos dois perder esse nicho eleitoral. E por isso que eu não vejo nenhuma possibilidade de um nome da terceira via tomar o lugar de um dos dois no segundo turno. Tá, eu vou fazer uma última pergunta aos senhores agora, porque isso chama atenção, foi mencionado pelo Roberto Freire agora, de que muita coisa pode acontecer. A gente sabe que política e eleição, realmente muita coisa acontece. A história da nuvem, né? De cada dia está de um jeito. Mas, enfim, o que pode ser tão relevante assim que pode acontecer a partir de agora e mudar, por exemplo, a decisão do eleitor ou esta composição que é mostrada agora atualmente pelas pesquisas? Além, obviamente, da consolidação de um terceiro nome, de um nome dessa terceira via, se vai se juntar com Ciro ou não. Porque nós temos ainda o candidato, o pré-candidato Lula, que não teve ainda uma exposição forte em relação ao passado de corrupção que o PT, inclusive, que o tirou do poder lá atrás. O governo Bolsonaro continua sendo discutido na mídia porque exatamente é governo. Mas, Roberto Freire, por gentileza, o que pode ser de tão novo, de tão diferente a ser debatido que mude a cabeça do eleitor ou que altere esse conjunto de decisões, pelo menos iniciais, tomadas em relação ao voto dos eleitores? Olha, a amostragem que tivemos aí, evidentemente, é muito pequena, mas é interessante, porque, de qualquer forma, ela é aleatória. E a maioria das pessoas, inclusive, foram favoráveis à existência de uma terceira via, como eles afirmaram, né? Alguns até dizendo que era anti-Lula, simpatizava com Bolsonaro, mas seria ótimo que ele tivesse uma outra alternativa. Talvez eles deem, claro, não tem nenhuma base científica ou nada, mas eles dão a imagem da incerteza. Se a gente lembrar de 2018, não vamos esquecer aquele absurdo que foi o atentado sofrido por Bolsonaro. Aquilo mudou a eleição. E estávamos em pleno processo de campanha. Se fôssemos para 14, eu não estou dizendo que vamos ter nenhuma tragédia, ou pelo menos atentados, como ocorreu em 2018. Mas vamos lembrar que Eduardo Campos morreu por um acidente de avião. Nós não estávamos enfrentando no mundo nenhuma guerra, nenhuma agressão ou invasão de um país soberano. E vimos o absurdo que foi a invasão de tropas russas na Ucrânia. O mundo está em polvorosa, crise econômica. Então, não vamos ficar inflação, carestia, tudo isso está aí. Vai melhorar? Não sei.
Até porque eu não confio, aí é um problema pessoal, não confio nesse governo com ter rumo de alguma coisa, porque a pandemia mostrou que não tinha rumo algum. Ao contrário, ai do Brasil se não fosse governadores como Dória para enfrentar a pandemia. Porque se viesse do presidente da República era gripezinha e o morticínio, a tragédia seria maior ainda. Então, isto vai ser avaliado? Claro que pode ser. Então, não adianta agora dizermos que não tem possibilidade de acontecer, por exemplo, a unidade da terceira via e a possibilidade de disputarmos a eleição e mudar esse cenário, que tem, claro, o interesse daqueles que estão hoje pontificando nas pesquisas, que continue. E eu estou trabalhando para que isso seja demolido pela realidade, inclusive de uma candidatura única da via democrática.